Rádio. Bacana, Edivaldo. Igual você falou aí, você já teve uma participação, uma história bem bacana no Arapongas, né? Vamos começar falando um pouco da fundação desse clube. Eu citei aqui o Fernando Nunes como fundador do Arapongas, talvez muita gente não conheça ele. Pedi aí pro Uhum. editor colocar a foto dele aí, né? Colocar a foto do Fernando Nunes. Conta um pouco sobre ele aí, como é que foi essa fundação. O É. que você tem para nos contar aí, Edivaldo? Que esse programa, a gente, como o pessoal pôde ver na vinheta, aí a gente tenta retratar um pouco a história do Arapongas, resgatar essa história, tanto do Arapongas Esporte Clube, como do futebol de Arapongas no geral, né? Esse programa visa resgatar aí essa Uhum. nostalgia, né? O Fernando Nunes, aquele pessoal que é da minha época, que tem a minha idade e que participou do futebol amador naquela ocasião, eles todos devem sentir uma saudade muito grande do Fernando, porque o Fernando era muito querido. E não só o Fernando, naquela época tinha muitos times de futebol amador, como tinha o Corinthians do Dino, como tinha o Cera do Roxo, tinha a Portuguesinha do Seu Joaquim. E o Fernando se destacava, porque o Fernando ele tinha o Araponga Esporte Clube, um time amador. E isso lá nos anos 70. Quando foi em 74, 73, 74, o Fernando resolveu profissionalizar o time dele, que é o Ele junto à Araponga Esporte. diretoria na época, né, que eles formaram, né? Exatamente, formaram uma diretoria. É, aquela diretoria era com o Chico da Brama, era o Peru, era o Oswaldinho, era uma diretoria muito boa. E eu me lembro naquela época que eu estava fazendo a faculdade de Educação Física, é, e aí eu estava na aula de Educação Física e o Fernando Nunes, eu vi o Fernando Nunes lá na faculdade me esperando terminar a aula e ele pegou e terminei a aula de basquetebol, inclusive, que era na quadra externa ali, onde que é hoje a prefeitura. Ele pegou, preciso falar com você. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, você vai ser o preparador físico do Arapongas. Eu falei, rapaz, mas eu não sou formado ainda. Naquela época não tinha professor de educação física. Naquela época não tinha preparador físico de futebol profissional, era muito difícil. Naquela época quem dava preparação física para futebol profissional era cara que era militar, né? Aí ele falou, não, você vai ser, porque você já joga com nós aqui no Amador, e você está estudando, então vai ser. Aí foi Você lembra aí. alguns nomes da época do time amador? Lembro. Fala aí pro pessoal, às vezes a Ah, gente vai resgatando alguns nomes tinha, aí. tinha, tinha o Mirão, tinha o Barbosão, tinha o Barbosa, que faleceu agora recentemente lá em Cândido Mota, o Mirão, que era de Londrina, o Sidão, que foi assassinado num bar aqui em Arapongas. Naquela época lá, daqui de Araponga mesmo, o Sartori, né? O Sartori foi convidado para jogar no Araponga, andou jogando no Arapongas. O Carlão, que trabalhou muito tempo no Bamerindos. Então tinha bastante gente que naquela época jogava. Tinha outros amadores que o Fernando até convidava para vir para o Araponga, mas eles não gostavam, mas que jogavam muito bem, que né, tinha o Tiãozinho do Matos, que eles falavam, tinha o irmão dele. Então, nessa época. Depois o time profissionalizou, a gente começou a aproveitar muita gente que vinha de fora. Naquela época os jogadores apareciam na República, né? Uhum. Eles apareciam na Isso República. você foi preparador físico logo na profissionalização, ali em 74, 75. 74, exatamente, no início, eu vi iniciar. Inclusive, tem até algumas atas ali que eu assinei. Eu era funcionário do clube, eu era preparador físico, mas depois aí faltou secretário e eu Uhum. assinei como secretário. Aí eu passei a ser preparador físico e diretor, né, secretário do time. Isso aí lá nos anos 80. Aí daí para cá, o time se tornou um time profissional. Em 89 chegou a subir para a primeira divisão. E a história do Arapongas. Em 89 com esse time aqui, né? Até a gente Exatamente, tem foi esse time. o Tinha, pôster aí, ó, aqui, vamos tentar tem o Dino ali colocar aqui do Bairro na Alvorada, imagem. tem o professor Ilcinho, tem o Bieleski, Não, tem. o senhor tá aqui no canto, aqui, ó. Aqui, ó. E aqui é o Cabeludo, Barbosão. é cabeludo. Barbudo. É, aí tem o Ilcinho, o Paranazinho, o Ademirzinho,
o Santo, o Birubiru, o Nelson, o Barbosa, o Batistinha, o Sidão aqui no canto, o agachado aí o Dino, o Zé Davi. Esse aqui é um time que traz boas recordações, muita gente vai lembrar desse time aqui. Realmente foi uma grata surpresa esse time foram jogadores que a gente reuniu que a gente não conhecia. Né, o Paranazinho mesmo veio lá de Piracicaba, o Ademir lá de Santa Cruz do Rio Pardo, o Nelson lá de Prudente, o Birubiru também veio lá de Prudente, o Santo, que é esse aqui, era zagueiro, do Santos é ali de Floresta, aqui perto de Maringá. Então, o Batista é de Cândido Mota, o Zé Davi de Assis. O Bieleschi, inclusive, acho que tem um bar ali na Uirapuru hoje, né? Tem. O Bieleschi. Então, agora, esse time é um time que deu assim, uma alegria muito grande para Arapongas, e é isso que nós estamos querendo resgatar, um clube que tenha raiz e que tenha a sua sede aqui em Arapongas e que não se acabe nunca mais. Então,